Oferecimento La Saúde, o cuidado que você precisa com a qualidade que você merece. Olá, está no ar o programa Geração Solidária. Esse programa que chega na tua casa toda quarta-feira às 21h30 e aos domingos nós temos a reprise do programa de hoje, tá bom? Vamos bater um papo no primeiro quadro com o Tiago. O Tiago, que além de ser enfermeiro, ele coordena também o CAPS Carmo Cajuru e vai conversar com a gente de um tema que você, internauta, sugeriu. Não perca, tá muito legal o nosso bate-papo de hoje. Temos vários destaques do programa na segunda parte. Você não pode sair daí. Nós temos as dicas de saúde do quadro Saúde em Pauta, nós temos as dicas de cidadania e ação, que está aqui no programa Geração Solidária, construído para você com muito carinho. Não sai daí, estamos voltando já já. Aí, programa Geração Solidária, como falei anteriormente, já anunciei, Tiago Ramos, esse grande amigo, esse ser humano iluminado, né? Professor, coordenador do CAPS, Carmo Cajuru, um ser humano assim, cheio de bênçãos e de luz. E quando ele vem ao nosso programa, é muito legal bate-papo com ele, porque é enriquecedor. São temas do dia a dia, do cotidiano, são informações importantes para você que está do outro lado da telinha, se degustar. E gostar e apurar realmente o que ele está falando para a gente, são informações técnicas, informações também, além de técnicas, humanas e até espiritual para a gente. O que fazer se há um exagero nesses usos, na medicalização? Ou se o que fazer para lidar com isso e tentar frear, barrar um pouco e se organizar? Sim. Né? Para ajudá-lo. Para ajudar, exato. Geraldinho, eu acho que isso tem que ser um movimento que tem que ser mais, também tem que ser horizontal, mas também tem que ser mais vertical. Sim. Tem que ser dos sistemas de saúde para baixo. Né? Então, na verdade, o que deveria ter uma transformação era dos sistemas de saúde para as pessoas que disponibilizam esses tratamentos. Entendi. Porque a pessoa, Geraldinho, o ser humano, ele está passando por um problema, ele vai buscar resolver. Claro, né? claro. A pessoa está sofrendo, a pessoa está dormindo pouco, a pessoa está tendo crise de ansiedade, a pessoa está tendo aquele monte de conflito para resolver, frustrações, né? Pensamentos de morte. A pessoa vai tentar resolver de alguma forma. E aí ela vai até um médico e o próprio médico prescreve. Então, ou seja, esse movimento ele tem que vir de cima para baixo. E aí quando eu falo movimento vir de cima para baixo, Geraldinho, eu estou querendo dizer, por exemplo, de iniciativas... De programas de saúde da família? Programas de saúde, não só programas de saúde da família, como o PSF, né? Mas programas de saúde, de uma forma geral, que tratem as pessoas, que acompanhem as pessoas sem o uso imediato da medicação. Te cito um exemplo. Existe uma abordagem hoje chamada diálogo aberto, ela iniciou na Finlândia, né? Isso lá na década de 80. Nós passamos a estudar isso de 10 anos para cá, aqui nesse lado de cá, né? Mas na América Latina. Eles não entram, é uma equipe de psiquiatra, de psicólogo, de enfermeiro, de assistente social, né? Várias especialidades. Uma pessoa tem uma crise psicótica, às vezes. Pode ser depressiva, pode ser pânico, pode ser crise psicótica. Essa equipe, ela vai até a casa, ela inicia um acompanhamento com aquela pessoa sem entrar com a medicação. Faz várias reuniões com aquela pessoa, observando até ela sair da crise, sem entrar com a medicação. Que legal. Então, por exemplo, a Finlândia tem dados, Geraldinho, dados muito bacana, de pessoas que têm uma crise psicótica e eles passaram a acompanhar, até 2, 5 anos depois, a pessoa nunca teve mais crise nenhuma. Só de diálogo, só com diálogo. Então, ou seja, 86% das pessoas voltavam a trabalhar, casavam, levavam uma vida bacana, né? Agora, naqueles centros tradicionais, que já entrava com antipsicótico, que já entrava com antidepressivo, que já entrava com benzodiazepínico, né? Direto, a pessoa aí, por volta de 20% a 25% é que conseguia ter uma vida boa, enquanto no outro, quase 90%. Então, assim, por exemplo, hoje em Carmo do Cajuru, no CAPS, a gente está implementando o diálogo aberto, desde janeiro que a gente tem feito isso. Então, por exemplo, um dado preliminar que eu posso dar aqui, né, que me vem na cabeça. De janeiro até agora, nós atendemos 25 primeiras crises geral, sem ser só psicótica. Dentre elas, aí, umas 3 psicóticas. Dessas 25, apenas 7 pacientes a gente precisou de entrar com a medicação inicial.
depois foi retirado e hoje essa pessoa está bem sem precisar de medicação. E o restante nem precisou de entrar com medicação. Isso dentro da saúde mental? Isso está dentro da saúde mental. Isso está no SUS. Legal. Isso está no SUS. Então, quando isso vem como uma política pública, aí sim tem um efeito. Os municípios da região já estão atuando com Não, isso? infelizmente ainda não. Né? Nós estamos no movimento no Brasil, a gente tem estudado mais isso. Europa, Estados Unidos, o pessoal já tem estudado mais, mas aqui no Brasil, muito poucas iniciativas que eu tenho notícia, né, hoje no Brasil atuando é Carmo do Cajuru. Vou dar um exemplo, cara. Quem passou por algum consultório médico sabe que de vez em quando chegam alguns representantes lá dentro. Então hoje a gente tem uma cultura, né, dos laboratórios querer vender. Sim. E nós temos a cultura de uma saúde pública se inovando, profissionais chegando e querendo fazer diferente, como você citou esse próprio programa do Ministério, né? Na verdade, não. É um programa que veio de outros países. Veio de outros países. E os municípios implementam dentro do programa deles mesmo. Exatamente. Ok, isoladamente. E tem dado resultado. Mas a gente percebe, ou seja, a gente vive uma cultura de que as pessoas querem medicar. A medicação. Não, mas isso faz parte. Na verdade, mas querem isso... medicar. Então, assim, é bacana quando tem essa opção. Nós vamos partir para a opção de que nós vamos, não é retirar a medicação, trabalhar para que não se use tanto a medicação e até realmente no futuro, né? O que a gente tem que trabalhar, Geraldinho, é com informação. Nós temos que informar as pessoas, porque as pessoas querem resolver o problema. Estão no direito delas, quem não quer, né? Claro. E aí a pessoa, é lógico que vem um diálogo, aí vem um outro diálogo, as pessoas querem uma pressa para resolver, então elas acham que a medicação vai resolver. Só que quando você senta e você mostra, olha, os estudos hoje falam que tem esse efeito negativo você entrar com a medicação. Tem esse efeito se você tentar segurar. Aí as pessoas começam a compreender. É claro que muitas famílias estão resistentes ainda, né? Porque querem uma medicação, querem uma solução imediata. Mas quando você mostra que a médio e longo prazo tem um efeito melhor, o diálogo, né, e não entrar direto com a medicação, porque tem caso que você precisa da medicação, é claro, não quer dizer que é contra a medicação. Vamos falar de diálogo também. Nem todas as famílias querem entender o paciente também, ficar com eles, quer na verdade que realmente o medicamento deixe dormir, tranquilidade, entendeu? Você falou um ponto chave. Muitas pessoas nem querem que isso aconteça. Não, vou dar um medicamento que vai melhorar, vai dormir, tal. Então, assim, é o que você falou, é uma política mesmo isolada, é uma política que depende da boa vontade, mas depende da família envolver e querer também. Muito. E aí é onde a gente encontra mais resistência às vezes. Os manicômios eram um exemplo, né? Quantas pessoas não iam para o manicômio, que era mais fácil que era manicômio, às vezes particular e tudo mais, do que lidar com a situação, viver de perto, com todo o sofrimento. A gente sabe que é sofrimento, complicado, né? É sim. Mas pensa bem, uma equipe dessa tratando, cuidando do paciente em casa e ajudando ele a não depender no futuro desses medicamentos. Exatamente. Não é porque a medicação, ela cronifica, ela deixa... A gente chama de síndrome da apatia, né? As medicações psiquiátricas, de uma forma geral, Geraldinho, quando utilizadas dessa forma, indiscriminadamente, né? Elas causam essa síndrome da apatia, que a pessoa fica mais, ela não tem proatividade, né? Ela fica mais lentificada, ela tem uma diminuição da sua função cognitiva, então por isso que a maioria deles não conseguem trabalhar depois de um largo uso, né, nesse sentido. Então quando a gente fala dessas iniciativas, Geraldinho, que é essa coletiva de política pública, mas que é da própria pessoa, né? Que é individual, que é quando a própria pessoa busca. Por quê? Porque quando você mostra para a pessoa assim, se você está passando por um problema na sua vida, você está passando por um problema emocional, você está passando por um problema de vida, né? Se você vai para a medicação te ceda. Então, por exemplo, um antipsicótico, Geraldinho, ele não tinha que ser chamado de antipsicótico, ele tinha que ser chamado de sedativo, porque é só isso que ele faz. Ele só ceda, ele não tira psicose de ninguém. Hoje nos estudos, gente, qualquer psiquiatra, enfermeiro, assistente social, qualquer pessoa bem instruída hoje, né, e que leva a sério os estudos, sabe que antipsicótico não tira psicose de ninguém, né? Ele ceda. E aí a pessoa para de falar a produção psicótica dela, mas porque ela está sedada, né? Então, um ansiolítico, ele deveria ser chamado de tranquilizante e não ansiolítico, porque ele não tira ansiedade. Né? Ele tranquiliza de uma forma que aquela pessoa ela pare de manifestar a ansiedade dela, mas está lá dentro. Né? Então, quando você mostra para a pessoa que quando ela inicia com a medicação, ela retira dela a possibilidade de lidar com aquela frustração da vida e aprender a lidar com aquilo, né? Esse é que é o problema, porque tanto Hipócrates, né, lá, criador da medicina já falava isso, né?
Hoje o Allen Francis, né, são psiquiatras aí da linha de frente, né, o Peter Gotts, psiquiatras, né, bem estudiosos e que estão trazendo esses estudos para a gente, né, eles falam assim, que a medicação psiquiátrica, ela tira o poder curativo subjetivo, o poder curativo que cada pessoa já traz dentro de si. Legal, porque né? nós já temos um poder curativo que a gente já traz, que é vontade de solucionar os problemas, vontade de continuar vivendo, vontade de querer se dar bem na vida, ser feliz, ter boas relações. Isso é um poder curativo que, se eu vou para uma medicação, ele me ceda e ele me tira essa vontade de querer resolver por mim mesmo, né? Então, olha onde é que a gente chega, Geraldinho, um problema sério. Em 2002, a FDA é Food and Drug Administration, né? É a Anvisa dos Estados Unidos. Em 2002, ela notificou a Glaxo, que é um laboratório, né? Uma indústria farmacêutica, de divulgar todos os estudos referentes à paroxetina, que é um antidepressivo, e pensamento suicida. A Glaxo teve que divulgar todos os artigos não divulgados até então. E aí, quando eles foram analisar, eles viram que, tanto em criança e em adolescente, aumentava os pensamentos suicidas depois que a pessoa começava a usar o antidepressivo. Meu Deus. Então, ou seja, como um efeito adverso do próprio antidepressivo, o início de pensamentos e de tendência suicida. Então, ou seja, hoje já são obrigados a colocar, né, mesmo que seja na bula ou em alguma propaganda, que pode levar a pensamento suicida, tanto para criança, para adolescente, para adulto. Então, olha o risco que a gente está correndo. Por isso o acompanhamento, né? Por isso o acompanhamento. Então, as pessoas têm que buscar modificação de hábitos de vida, atividade física. Reino Unido tem um programa hoje muito bacana com atividade física para depressão. Então, hoje, na saúde da família deles, uma pessoa busca, por causa de uma depressão, um tratamento, eles começam primeiro com mudança de hábitos de vida e atividade física. E psicoterapia, claro. Claro. Acompanhamento psicológico. Importantíssimo. Passou aí 6 meses, 1 ano, aí sim a pessoa não apresentou melhora, talvez aí entra com uma medicação. Né? Os cuidados dos pacientes psiquiátricos, né, com sofrimento mental, na rede toda, nos programas de saúde da família, é importante também, né, as unidades também fazer esse trabalho, esse atendimento e o cuidado, né? Sim. Para que não seja só aquela questão de CAPS e tal, Exato. de hospital psiquiátrico e tudo, né? É interessante para ter pessoas se sentir como, né, uma pessoa comum, que o problema dele é igualzinho de todos, só que cada um tem uma patologia diferente, mas que... Exatamente. O programa de saúde da família atua nessa forma também. Sim, não, e tem outra informação, Geraldo, enquanto você fala disso, porque hoje 80% dos medicamentos psiquiátricos são prescritos por clínicos. Sim. Lá no PSF. Sim. Né, lá no postinho. Né, então, ou seja, o próprio clínico prescreve um psicotrópico, né, que era algo que deveria ser aí uma especialidade da psiquiatria. Sim. Né, mas que mesmo os psiquiatras também hoje não estão sabendo ainda muito como lidar com tudo isso, por causa desses estudos novos que estão mostrando os malefícios da medicação psiquiátrica. Então, por exemplo, tem que alastrar, Geraldinho, e isso tem que ser enquanto política pública, os planos de desprescrição, os planos de redução de benzodiazepínico, de antidepressivo, né? Então, você tem... Isso é política isolada. De município, que é o Ministério... acho que eles não atuar. E aí a população, às vezes, sofre porque isso não vem de cima para baixo. Não vem, né? é verdade. Não vem. Porque o seu João lá da esquina, que vai lá no médico, e ele sai de lá com uma prescrição de um clonazepam. Mas né? é da visibilidade. Quando tem alguém que fazia uso e teve um programa desse atuando firmemente, um paciente desse, e aconteceu essa mudança maravilhosa na vida da pessoa, ser divulgado, olha que beleza. Concordo. Teve um acompanhamento de uma equipe toda, aconteceu isso, olha o progresso que teve, agora chegou e tal. Começa a pensar dessa forma também, acho que é legal. Exatamente. Divulgar aquilo que está dando certo contra medicalizações Quem exageradas. sabe um dia chega lá numa política pública, né? Não, Tiago, eu ficaria aqui um dia, uma noite, a gente conversando sobre tantos temas que você traz para mim. Eu queria que você, telespectador, enviasse para a gente, né, perguntas, temas para o Tiago estar abordando. Tiago, você é show, menino, você é show, viu? Eu gosto mais do que você aborda no programa, porque são temas assim, técnicos, mas são temas muito profundos, que mexem com a alma, com o comportamento das pessoas. Isso é muito rico para uma TV levar para a sala ali, né, do nosso telespectador que está sentado agora com a família acompanhando, que são temas assim, do dia a dia. Sim, do dia a dia. Nosso, né? De familiares, enfim. Acho que é bacana a gente estar trazendo temas assim.
convido mais vezes, você sabe Beleza, disso. agradeço. Você é minha figurinha carimbada. Eu agradeço, Geraldinho. Já é meu sócio aqui. Geraldinho, né, hoje é difícil você não ter uma família, alguém que não faz um uso, né? Claro, nem que sim. seja um remédio para dormir ou alguma coisa assim. Então, assim, para quem se interessa, né, para quem gosta de estudar isso, gosta de ver esses efeitos, eu citei muitos números aqui, né? Eu vou deixar uma referência só, né? Anota aí. Vou deixar uma referência só, porque é um livro que traz todos os outros artigos, né? Então, de tudo isso que eu falei, de inúmeros outros artigos. Então, quem se interessa por isso, né? Tem um livro chamado Anatomia de uma Epidemia, né? Anatomia de uma Epidemia, Pílulas Mágicas e aí o aumento das pílulas mágicas. Do Robert Whittaker, né? Que é um jornalista norte-americano, que fez um levantamento, assim, muito bacana desses estudos com antidepressivos, com antipsicóticos, com benzodiazepínicos, com estabilizadores de humor, com estimulantes, né? Ritalina, né? E os efeitos maléficos aí que a Ritalina traz. Então, para quem gosta desse assunto, tá, gente? Anatomia de uma Epidemia, Robert Whittaker. Beleza. E com esse bate-papo com o meu grande amigo Thiago, vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Viu? O programa toda quarta-feira, a gente tem encontro marcado. Nutrigil, produtos agropecuários em geral, clínica veterinária, vacinas nacionais e importadas, banho e tosa. Telefone 37 3221 3200. Nutrigil, Rua Pernambuco, 161, Centro Divinópolis. Produtos agropecuários é na Nutrigil. Chegou em Divinópolis o cartão de benefícios La Saúde. Consultas a partir de R$ 29,90. Benefícios para você e toda a sua família. Consultas médicas, exames e tratamentos odontológicos com preços que cabem no seu bolso. La Saúde, o cuidado que você precisa com a qualidade que você merece. Alô, aqui é Vicente Despachante, situado aqui em Rua São Paulo, 1888, fazendo um trabalho aí há mais de 20 anos no mercado de prestação de serviço. Olá, meu nome é Franciene Rodrigues, eu sou gestora aqui da Cuidar Spa Sênior, que é uma instituição de longa permanência para idosos. Estamos localizados em Divinópolis, Minas Gerais, no endereço na Avenida Getúlio Vargas, número 559, Centro. O nosso número de contato é 3213-3808, DDD 37. Eu sou Verônica, sou psicopedagoga, trabalho com idosos na estimulação do cognitivo e memória. Aqui na Cuidare, hoje a gente teve como objetivo atividades de pintura e pareamento, para trabalhar com eles a questão do cognitivo, a questão das artes, a questão da memória. O que é essa atividade? É fazer com que o idoso não perca a estimulação do seu desenvolvimento. Ela ocorre uma vez na semana, 1 hora, e é trabalhado grupo de 5 a 6 idosos, para fazer com que todos participem e tenham um desenvolvimento muito produtivo. Como todos sabem, a questão da pandemia evidenciou muito na vida de todos, principalmente dos idosos, né? E o objetivo principal foi fazer com que essas atividades tirem eles da rotina, façam com que eles se sintam bem. O primordial é o bem-estar, o autoestima, fazer com que eles concluam a atividade de maneira positiva, porque a sensação que eles sentem após a atividade é muito benéfica. E a pandemia, querendo ou não, trabalhou muito a questão do emocional deles, né? E essas atividades tiram ele um pouco dessa realidade que estamos vivenciando. Olá, eu
sou Fernanda Rodrigues, sou médica veterinária e promotora técnica Elanco. Trabalho na Mixvet, que é uma grande parceira aqui da Nutrigil em Divinópolis. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do combate de pulgas e carrapatos nos cães. A maior ocorrência de infestações de pulgas e carrapatos nos cães ocorre durante o período do verão. E por que isso acontece? Porque as condições climáticas são favoráveis ao desenvolvimento dos ectoparasitas. Devido às condições de altas temperaturas e boas condições de umidade, isso favorece a reprodução dos carrapatos, o que faz com que a gente visualize uma maior infestação nos cães. Como que a gente vai proteger os nossos animais das infestações de pulgas e carrapatos? O primeiro passo é a gente conseguir fazer um controle do ambiente, porque os ectoparasitas que a gente visualiza nos animais é apenas 5% da quantidade de pulgas e carrapatos que a gente tem no ambiente. Então, a maior concentração dos ectoparasitas estão no ambiente, por isso é importante a gente fazer uma dedetização, manter os animais sempre em locais limpos e manter também a prevenção direta no animal. Existem várias formas hoje de prevenção no mercado, a gente consegue encontrar medicamentos em forma de comprimidos que são muito eficazes, também tem a opção de tratar com coleiras repelentes, pipetas. Então a gente tem várias formas hoje de manter os nossos animais protegidos, lembrando que tudo isso aliado ao controle de ambiente. Os carrapatos são responsáveis por transmitir graves doenças aos animais também. Ele pode transmitir a erliquiose e a babesiose, mais conhecidas como doença do carrapato, que vão trazer aos animais perda de peso, falta de apetite, anemia, queda de pelo, o animal fica apático, fica mais fraco, um emagrecimento, mais cansado. E além disso, os carrapatos podem transmitir também a febre maculosa, que é uma doença grave para os animais e além disso é uma zoonose, então ela pode ser transmitida para nós humanos. E aí um importante detalhe do nosso produto é que o Credelio é o único medicamento no mercado que tem a indicação em bula contra o amblioma cagenense, que é o carrapato estrela, e ele é o principal responsável pela transmissão da febre maculosa. Os comprimidos são muito seguros e a dose máxima recomendada já foi testada até 5 vezes. Então os cães podem estar tomando os comprimidos em segurança sem nenhum risco de intoxicação ou efeito colateral. Então é muito importante a gente fazer essa prevenção dos animais e também o controle das infestações para que a gente proteja tanto os animais quanto nós mesmos de graves doenças como, por exemplo, a febre maculosa. Olá, meu nome é Jackson, sou dentista responsável técnico da clínica La Saúde. Eu sou o dentista avaliador, responsável por avaliar e passar todo o planejamento clínico para os pacientes. Hoje a saúde bucal ela começa a partir da prevenção, né? Eu falo que é muito importante estar vindo ao dentista para estar fazendo a sua limpeza, né, preventiva de 6 em 6 meses. Muitos pacientes acabam deixando esse tempo passar e é importante estar sempre fazendo essa prevenção para estar prevenindo aí, principalmente o início de uma cárie, né? E claro que nessas consultas de prevenção a gente já vê e identifica o início de uma cárie, né? Se ela está começando a formar ali, a gente já vai lá e intervir no procedimento. Nesta avaliação de prevenção, também é importante, claro, e orientado pelo dentista, pelo menos eu, no caso, costumo dar essa orientação de higiene bucal no ato das consultas, né? Indicar uma escova para o paciente, qual o creme dental que é o mais recomendado e a forma correta de passar o fio dental. Eu recebo muitos pacientes que acabam falando, mas eu escovo os dentes 3 vezes ao dia, faço uso do fio dental e não tenho uma saúde bucal tão bacana. Eu acho que eu vou tanto ao dentista com tanto problema de saúde bucal. Então, assim, o que pode estar acontecendo é estar fazendo todas essas formas do uso do fio dental e a escovação de uma forma errada. Então, é importante também nessas consultas, né, não é simplesmente fazer o procedimento, é passar as técnicas de escovação e a forma de uso do fio dental correta para os pacientes. Olá,
Olá, tudo bem? Meu nome é Lilian, eu gostaria de dizer que eu trabalho no Sindicato das Costureiras, sou psicóloga e hoje estou aqui no Dicas do SOAC para falar um pouquinho para vocês de um tema que eu acredito ser muito importante e urgente hoje. É um tema que talvez a gente pense, nossa, mas ela está aqui falando da importância do brincar? Sim, a importância do brincar hoje, né? Como eu sou psicóloga de criança, eu tenho observado muitas vezes que as crianças estão com esse tempo de tela, né? Vamos pensar que o celular, ele te dá várias condições para você navegar por aí em vários jogos, então a gente precisa se haver um pouco com isso, né? E aí eu fico pensando também na importância daqueles joguinhos que a gente jogava antes. Talvez alguém aí que tenha aí, né, a minha idade, não vamos falar muito, mas assim, há uns 20 anos atrás, né, brincávamos de quê? De pique-pega, de pique-esconde, de jogo de dama e diversas outras brincadeiras que fazem muito sentido, né, para a criança e que fez muito sentido para a gente, que por isso que também a gente está aqui. Através do brincar, a gente aprende, a gente se desenvolve. Considerando também esse tempo, né, em tempo de pandemia, como está sendo difícil para a gente, nós, principalmente mulheres mães, né, que estamos assim exauridas, para sobrar esse tempo para brincar com os nossos filhos, a gente precisa assim, se desdobrar. Mas também percebo que precisamos realmente nos desdobrar, né, assim, pelo fato, tirando alguns minutos para que a gente possa brincar com os nossos filhos, né, naquelas brincadeiras que eles gostam, a gente inventando, né, o que é, né, vem aqui, vamos conversar um pouco, vocês querem brincar de quê? Né? Então, eu acho que está faltando um pouquinho disso e isso tem se perdido. E é muito importante as brincadeiras, né? Essas brincadeiras lá atrás, quando a gente brincava antes, soltar até papagaio, levar seu filho para um campo num sábado, no domingo. Então, assim, eu acho que seria essa a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, considerando, né, o nosso cansaço mental, né, a nossa saúde física, que realmente está bastante fragilizada. Né? Mas eu acho que seria isso, assim. E eu atendo aqui no Sindicato das Costureiras, aqui na verdade, né, no SOAC Saúde, de segunda a sexta-feira, né? Na parte da manhã eu trabalho por volta de 8 horas até 11h30, podendo esticar um pouquinho até meio-dia, né? Dependendo vamos pensar, da urgência. E também até na parte da tarde, de 1h30 às 6h30 da tarde. Eu sempre estarei por aqui nesses horários, fazendo os meus atendimentos, conversando um pouquinho e convidando vocês também para vir tomar um café com a gente. Muito bem, o programa Geração Solidária chega ao final. Espero que você tenha curtido, compartilhe a nossa Onda do Bem, que é o Geração Solidária, divulgue essa Onda do Bem através das redes sociais. Será um prazer muito grande estar compartilhando com você ideias e depoimentos de profissionais e de instituições que conosco interagem e conversam aqui na telinha da TV e nas redes sociais, tá bom? Vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês, um abraço a toda a região Centro-Oeste e nós nos encontramos na próxima quarta. Tchau, tchau.